Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigado a todos por terem ficado até esse horário, assistir aqui a última sessão. Vamos fazer valer a pena, tá bom? O meu nome é Marcos Luz, eu sou da Minsight. Aqui vocês estão vendo o slide já, não? Tá? Eu não deveria estar vendo o slide aqui, será? Só um minutinho, pessoal. Só em cima. Aqui eu não consigo ver. Tá bem. Enquanto a gente vai acertando aqui, pessoal. Então a gente vai falar um pouquinho... Bom, eu sou o Marcos Luz, como já foi falado. Sou responsável pela área de Digital Business na Minsight. A Minsight é uma empresa já bastante conhecida de vocês, com o nome Indra. Tá? A Indra está no Brasil há cerca de 27 anos. E a gente, há alguns anos, criou a marca Minsight justamente para o lado de consultoria em TI. Né? A gente continua fazendo parte do Grupo Indra. O Grupo Indra também tem um lado que é de transporte e defesa. Tá bom? Mas aqui o lado de consultoria de TI a gente chama de Minsight. Então aqui a gente teve esse vídeo bem bacana que mostra um pouquinho algumas das técnicas de inteligência artificial que a gente já vem adotando há algum tempo. Né? Inteligência artificial, né, como expressão, já é conhecida há bastante tempo, a gente fala desde a década de 50 aqui, e a gente, com o passar dos anos, foi avançando, machine learning, deep learning mais recentemente, no final da década passada, e agora estamos todos muito animados com o que a gente chama de IA generativa, né? Que é algo que surgiu há pouquíssimos anos, em 2021, mas que está nos permitindo potencializar muito a utilização de IA. Né? Então, com a IA generativa, a gente, não é que a gente está começando a usar IA agora, a gente já usa há bastante tempo, há algum tempo. A gente acabou de ver nos vídeos e aqui algumas das técnicas que foram avançando, mas a gente agora está num outro patamar. Tá? Então aqui a gente tem alguns casos de uso reais, né, que já estão em produção, de clientes que a Minsight trabalhou junto, pensando aí no desafio de negócios. Então tem casos como identificação de defeitos de veículos, numa peritagem de uma seguradora de carros, por exemplo. Você tem de monitoramento de plantas industriais, para você verificar se você não tem algum evento danoso ao meio ambiente, ou mesmo algum tipo de capacidade de explosão, alguma coisa desse tipo. A gente tem ferramentas, modelos de inteligência artificial que nos ajudam a identificar no ambiente de parques eólicos se você tem alguma ave que está se aproximando muito de um gerador e pode causar algum dano. E você tem, finalmente, aqui um caso de Customer Analytics, onde você consegue entender o que o seu cliente, a experiência do seu cliente no atendimento da sua empresa, ou do seu banco, ou da sua seguradora. Então, aqui você consegue, não só, né, como já consegue, ter a tradução do speech to text para você analisar o que foi conversado numa chamada desse tipo, mas você também agora, nesse novo patamar, consegue agregar informações históricas de atendimento que podem ter ali acontecido há anos, mas que traz um volume de dados impressionante.
e você consegue chegar até a entender o sentimento do seu cliente no final de uma chamada. Tá? O cliente pode terminar uma chamada de atendimento falando tudo bem ou falando tudo bem. Né? Então você consegue entender como realmente foi efetiva essa chamada ou não. Né? Agora, quando a gente fala da adoção de qualquer tecnologia, a gente sempre tem que voltar, né, a entender qual é o impacto dessa tecnologia no negócio. E aqui a gente está no Febraban-Tech, é um evento do segmento financeiro. A gente tem essa pesquisa recente do Gartner, que levanta aí quais são as prioridades de negócio desse segmento de mercado. E a gente vê as top 3 estão aqui, com 34% das respostas, maior rentabilidade, com 21% das respostas, maior qualidade nos produtos e serviços, e com 20% da resposta, satisfação dos clientes. Né? E aí, quando a gente volta a pensar em aplicação da inteligência artificial, a gente consegue entender que a inteligência artificial vai apoiar em cada um desses 3 pilares. Um outro dado importante dessa mesma pesquisa é que 2/3 dos líderes, dos CEOs das empresas, entendem que as áreas de negócio devem ter autonomia para adotar tecnologia. Então, se a gente pensa em tecnologia de inteligência artificial, você tem aqui, por um lado, uma oportunidade enorme, né, de você estar usando mais desses mecanismos para tirar mais proveito de forma abrangente na sua empresa. Por outro lado, você tem um risco, né, porque você tem inteligência artificial como algo, se você pensa na generativa, que é muito poderosa, algo que ainda não tem uma regulamentação, algo que está sendo ainda entendido, né, como ter algum controle. Então, é super importante você ter algum mecanismo de governança nessa utilização mais massiva de inteligência artificial. E a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. O conceito de AI First. Então, assim, qualquer produto novo, serviço novo, processo que você for revisar, for criar, pense desde já a fazê-lo com inteligência artificial. Pode ser usando uma técnica A, uma técnica B, mas coloque já, neste momento, inteligência artificial, porque você vai ter, certamente, um outro nível de benefício em relação ao que você está fazendo. Quando a gente pensa no segmento financeiro, nos bancos, especificamente, a gente vê que eles estão evoluindo em algumas dimensões para ganhar mais competitividade, né? Justamente para atender aqueles desafios de negócio que a gente viu, comentou agora há alguns minutos, né? Então, a gente vê os bancos buscando melhorar a interação, a relação com seus clientes, aí, com o que a gente está chamando de banco aumentado. Então, você começa a poder falar com o seu cliente com um virtual agent, com um agente virtual, com um chatbot de um robo-advisor, que é um chatbot expert em algum tema. Então, você já tem hoje mecanismos que permitem que você esteja ou presente no momento que o cliente tem uma necessidade. Vamos dizer, o cliente está num caixa eletrônico ou está tentando fazer uma operação no internet banking, você identifica isso e tenta ajudá-lo com um chat, ou algo que talvez não seja tão sensível ao tempo, ao momento, você ter algum conhecimento mais especializado, um experto, que também você consegue trazer aí no ambiente digital. Tá? Um outro aspecto é o banco automatizado. Então, você trazer, revisar seus processos, você trazer tecnologia para melhorar não só a experiência do cliente, mas também o seu back-office, para você ser mais eficiente, para você conseguir ter mais informações do seu cliente, para você começar, como empresa, em áreas como RH, você ser mais eficiente na contratação, na identificação de candidatos, no mapeamento de mídias sociais e assim por diante. No pilar de banco cognitivo, inteligência que vai fazer com que você entenda quem é este cliente específico
e qual é o momento que ele está vivendo, que ele está passando, e como você pode ter uma interação aí. Pode ser uma interação de NBA, de NBO, você conhecendo a quantidade de informação que você consegue ter a respeito do seu cliente agora, vai te fazer ser muito mais eficaz nessa interação. E você ouvir esse cliente específico também, né? Você consegue entender em redes sociais o que esse cliente está falando, você consegue entender o que ele está falando, como a gente comentou antes, no seu própria central de atendimento. Então, você começa a ter aí uma base muito grande de informações que você consegue trabalhar de forma bastante ágil. Tá? Finalmente, com o Open Banking, o banco aberto, cada vez mais também buscando informações, não só dentro de casa, mas informações que estão aqui no ecossistema como um todo, todos aprendendo juntos aí sobre os mais diversos aspectos do negócio. Então, aqui a mensagem é, cada um dessas dinâmicas aqui, AI first, buscar implementar mecanismos de inteligência artificial, de novo, responsável, né, com governança, a gente vai falar um pouquinho mais tarde, mas buscar desde já tirar proveito da tecnologia. Então, o retorno sobre o investimento, o retorno sobre a inteligência vai vir da aplicação de IA somada a uma IA, uma inteligência artificial governada, né? Então, você vai ter, inicialmente, que olhar a estratégia, vai montar a sua estratégia de adoção de inteligência artificial, obviamente que está mapeada a estratégia da sua empresa, né, do seu banco, da sua seguradora, da sua entidade financeira. Você vai colocar um mecanismo de governança em cima disso, justamente para você conseguir que a adoção de IA seja mais ampla, mas sem correr os riscos. E a responsável, né, que eu comentei antes, a gente vê alguns países começando a se mexer, acho que a França começou a se mexer primeiro, para colocar algum tipo de regulamentação em IA generativa, mas é algo ainda bastante recente. Então, é mais um caso onde a tecnologia chega antes do regulador, né? Então, isso faz com que a gente tenha super preocupação, não somente por questão legal, mas também por questão reputacional, né, de você ter uma IA responsável, né? Então, super importante você endereçar esses 3 eixos. E aconteceu um fenômeno bem interessante aqui, recente, né? Se a gente pega de fevereiro desse ano a abril desse ano, quer dizer, 2 meses somente, o interesse, né, principalmente quando a gente fala de IA generativa, cresceu muito, muito rápido, né? A gente tinha 7% dos bancos com isso já implementando, agora 17%, 30% planejando aplicar em alguns meses, esse número cresceu para 39%, agora quase metade, 46%, não tinha planos de usar IA generativa, hoje esse número caiu para 7%. Então, é muito provável que cada um de nós, né, cada um de vocês, já tenham dentro de casa uma demanda de implementação de IA generativa. Isso, se não chegou ainda, vai chegar logo mais. Então, aqui, como que a gente faz isso, né? Qual é a melhor forma, já que isso está posto, qual é a melhor forma da gente trilhar esse caminho? Para isso, eu vou trazer aqui meu colega, convidar o Glênio Araújo, ele é o líder da nossa prática de dados e inteligência artificial. Ele vai comentar um pouquinho para a gente desse caminho. Vou apertar o verde aqui, ó. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Me escutam bem? Bacana. Bom, dando continuidade aqui, né? Então, o tema de IA generativa está na pauta de todo mundo, né? E cada vez mais importante a gente conseguir mensurar, conseguirmos provar o benefício da aplicação de IA como um todo, tá? Então, o que vocês estão vendo aí é o nosso framework Minsight, né? Que nós utilizamos na condução dos nossos clientes nessa jornada de IA, com o objetivo de atingir maturidade, tá? Então, para que as organizações possam
efetivamente conseguir governar, conseguir aplicar e conseguir capturar o ROI, é necessário escalar na maturidade. Então, aqui nós estamos de uma maneira resumida os principais pontos, né? Então, tudo começa com a visão. Qual a sua visão como organização sobre inteligência artificial? Você quer ser um banco que vai aplicar inteligência artificial em Customer Experience? Você quer ser uma instituição que vai aplicar em redução de custo? Esse vai ser o foco. Ou você quer os dois, né? Como provavelmente os seus gestores, CEO, vão definir essa estratégia. Então, é preciso priorizar, né? Então, primeiro, defina a visão, onde você quer estar. Faça um assessment, saiba a sua maturidade atual, né? Saiba em que ponto da jornada de A você está, né? E aí sim você terá claro o caminho que você deve seguir. Em seguida, depois de definida a visão, a questão da estratégia, ou seja, como você vai planificar, criar os seus roadmaps, alinhar a sua estratégia de tecnologia à sua estratégia de negócio, tá? Então, definir a estratégia da aplicação. Segundo ponto, superar a fase da IA experimental. A gente precisa avançar na maturidade. Nós precisamos começar a provar realmente os benefícios de uma forma mais madura, né? Então, no começo, muito natural, iniciativas de experimentação da tecnologia normal, mas a partir do momento que você deseja escalar e maximizar as chances de capturar ROI, você precisa sair dessa fase experimental. Super importante ainda, na questão da estratégia, defina as métricas. Quais as métricas você vai ser capaz de acompanhar e medir a evolução da sua jornada e os casos de uso que você vai implementar. Então, medir não só a jornada de maturidade, mas também de cada caso de uso implementado. E quando eu digo métricas, não são só métricas financeiras, são principalmente métricas de negócio. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Terceiro ponto, princípios de arquitetura. Não queremos, não desejamos que uma nova tecnologia vá trazer uma complexidade descontrolada para o seu ecossistema tecnológico atual, certo? Então, essa tecnologia tem que respeitar 100% os seus princípios de arquitetura corporativa e arquitetura tecnológica. Então, garanta que você vai ter um time olhando por isso. Avançando, disponibilize uma plataforma para toda a organização, ou seja, democratize o uso da inteligência artificial, entregue isso para as áreas de negócio, entregue seus datasets para que as áreas de negócio possam ali realizar seus casos de uso, desenvolver seus algoritmos. Sempre pensando na questão da responsabilidade. Então, a gente precisa, não só a área de TI, né, mas toda a empresa, pensar na aplicação da inteligência artificial de forma responsável. Temos questões éticas, temos questões de regulação, temos questões de privacidade de dados, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. E também a TI passa a ter um papel não só de controlador, mas de governar todo o ecossistema aqui de inteligência artificial. E, por último, se transforme numa organização empoderada pela IA, ou seja, cumpra todos aqueles steps e você vai se tornar uma organização que sabe aplicar inteligência artificial, que tem colaboradores capacitados e que é capaz de monitorar os casos de uso que são implementados. Avançando, quais são os desafios normalmente encontrados para conseguir demonstrar os benefícios da inteligência artificial, né? Então, do ponto de vista de negócio, ter um amplo entendimento dos benefícios e aplicações. As áreas de negócio saberem aplicar a inteligência artificial. Segundo, identificar casos de uso. Quais são os principais casos de uso? Por onde eu deveria começar, né? Qual caso de uso vai capturar ali o maior valor de negócio? Avançando, dado. Termos dados disponíveis, né? Existe uma jornada de dado que deveria ter sido percorrida um pouco antes da IA, da jornada de IA, para que a gente possa entregar dados de qualidade para as áreas de negócio desenvolverem os seus casos de uso. Então, é muito difícil
E é muito custoso e difícil de provar o benefício quando você não tem dados para mensurar, para desenvolver os casos de uso e para provar esse benefício. Por último, pessoas. Ter pessoas capacitadas, né? Ter pessoas que dominam a tecnologia. Qual a melhor arquitetura de dados? Qual a arquitetura de dados mais eficiente do ponto de vista de custo? Né? Então, tudo isso impacta no seu ROI e no seu business case. Então, como as organizações maduras maximizam o ROI, tá bom? Então, elas levam em conta indicadores ao analisar o ROI, ao desenhar o projeto, não só do ponto de vista financeiro, né? Mas também indicadores de negócio, né? Então, por exemplo, satisfação dos clientes. Satisfação dos clientes, né? Então, tentar tangibilizar isso, trazer isso para a conta do seu business case. Cross-selling. Então, qual é o potencial de venda que minha IA vai alavancar, né? Então, ou seja, eu não vou ficar pensando só em indicadores financeiros, VPL, TI, payback, etc. Claro que temos que pensar, mas a gente tem que ser capaz de tangibilizar também no business case indicadores de negócio. Benchmarks, né? Se compare com outras áreas da empresa, se compare com outras organizações, né? 67% das organizações maduras fazem isso, né? Voltando nas métricas de negócio, 41% das organizações maduras levam em conta métricas de negócio. Defina essas métricas já na fase inicial, antes de prototipar os casos de uso, né? Ou seja, logo no início, defina quais são essas métricas, como você vai acompanhar o projeto, né? E passe, depois que implementar o caso de uso, depois que colocar em produção, passe a monitorar essas métricas, né? Então, 67% das organizações de sucesso maduras fazem isso nas fases de ideação e 23% após o deploy. Seguindo, time de TI mais time de inteligência artificial, né? Então, a TI, ela migrando de controladora das iniciativas para orquestradora das iniciativas, né? Monitorando ali todo o ciclo de vida dos casos de uso, né? Então, 48% das organizações... 48% das organizações têm a TI aí orquestrando o ciclo de vida de casos de uso, né? Nós temos várias áreas de negócio desenvolvendo os casos de uso, mas a TI como papel de orquestradora. Isso vai garantir que o seu caso de uso fique em produção por mais tempo, né? Cerca aí mais de 3 anos, cuidando desse caso de uso, entregando valor para o negócio e maximizando o ROI. Modelo de funding bem definido, ou seja, defina na sua organização de onde vai vir o dinheiro das iniciativas de inteligência artificial, né? Quem vai bancar isso? O budget vai vir da área de negócio? Não vai. Quem vai financiar o AI Lab da sua organização? Então, isso também precisa estar muito bem definido, né? A estratégia de AI Lab em si, né? Como que você vai ali criar laboratórios para experimentar a tecnologia, alavancar a tecnologia e desenvolver estes casos de uso, tá? E, por último, a TI, nesse papel de capacitar toda a organização. E, por último, AI First, né? Então, considerar a aplicação de IA em todos os casos de uso. Então, 55% das organizações maduras fazem isso, ou seja, vai desenvolver um produto novo, um serviço novo, já pense esse serviço com inteligência artificial. Prefira casos de uso que são cross, que vai ter um maior impacto na organização, que vai atingir mais áreas, que vai entregar benefício para mais áreas da empresa. Então, 63% das empresas maduras em IA fazem isso.
tenha muito maduro a parte de análise de risco, né? Saiba avaliar os riscos, saiba priorizar os casos de uso diante da análise de risco. Então, isso é fundamental para ter sucesso e conseguir capturar o ROI. E, normalmente, né, as organizações que conseguem ali maximizar o ROI são organizações que focam em casos de uso de crescimento de receita, geração ali de novos produtos e serviços, bem como a simplificação desses produtos e serviços. E também casos de uso que estejam alinhados a Customer Experience e Employee Experience. Ou seja, melhorar a experiência tanto dos empregados quanto dos clientes da organização. Aqui, pessoal, falando de caso de uso, um caso de uso rápido e simples que a gente desenvolveu no nosso stand. Convido todos a estar presente ali, visitar. Aqui nós desenvolvemos, aqui dentro, no evento live, né, a integração do Teams com o ChatGPT. Então, aqui nós temos um bot do Service Desk, por exemplo, perguntando ao ChatGPT sobre a Febraban. Temos o bot vasculhando o site do Santander e buscando ali por uma pergunta, por exemplo. Igualmente, fizemos também live no nosso stand para o Itaú. Então, de novo, convido vocês a passarem lá, deixem um caso de uso com a gente que vamos implementar. E fizemos também um live para o Bradesco, né? Então, aqui nós temos um bot integrado ali com o ChatGPT, buscando informações que são públicas, sobre crédito, sobre risco, sobre financiamento. Bom, pessoal, isso é um pouco da mensagem. Gostaria de agradecer. Estão aqui os nossos contatos. Sintam-se à vontade a nos convidar aí a qualquer tipo de reunião que a gente possa esclarecer e tirar dúvidas.